Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje é sobre o cânon bíblico, tá? O objetivo da aula é compreender o que é o cânon bíblico, né? Como os livros da Bíblia foram reconhecidos como escritura sagrada e por que a igreja se submete à palavra de Deus e não o contrário. Não a palavra de Deus se submeter na igreja. Isso vai ser importante lá na frente, tá? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que é o cânon bíblico? A palavra cânon vem do grego, que significa regra, medida ou padrão. No contexto bíblico, o cânon é a lista dos livros que Deus inspirou e que a igreja reconheceu como escritura sagrada. Isso é importante destacar desde o começo, tá? A igreja não criou o cânon bíblico, ela reconheceu o cânon bíblico. Isso é muito importante. Quando que o cânon foi criado? Então, Deus criou o cânon. A igreja só reconheceu. Então, as datas são de quando a igreja reconheceu esse cânon, porque esse cânon foi criado pelo próprio Deus, tá? A autoridade dos livros bíblicos não vem da igreja, mas do próprio Jesus, do próprio Deus, tá? Jesus, ele fala em João 10 que a escritura não pode falhar. E isso também é importante. Para a gente entender o que faz ou não parte do cânon bíblico, é importante que a gente entenda que Jesus disse que a escritura não falha. Então, tudo que está no cânon bíblico não pode falhar, tá? Falando primeiro sobre o cânon do Antigo Testamento, tá? O cânon do Antigo Testamento foi reconhecido pelo próprio povo judeu ao longo da história. Jesus e os apóstolos confirmaram esse cânon ao citar as escrituras como palavra de Deus. E aqui eu cito o meu primeiro versículo, Lucas 24, 44. Eu peço que vocês gravem esse versículo, tá? Porque ele é um excelente argumento com a ideia de por que nós cremos no cânon bíblico da forma como nós cremos e não como, por exemplo, os católicos creem, tá? Lucas 24, 44, Jesus diz assim: era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em algumas versões, nos escritos. Por que Jesus disse isso? Porque o Antigo Testamento, para o povo judeu, era dividido em três partes: a lei, os profetas e os escritos. A lei é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aqui Jesus, ele rebate a alta crítica, porque ele fala que é a lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Os profetas, tanto maiores quanto menores, que a gente viu na nossa aula passada, e os salmos, ou os escritos, que são os textos de salmodia, os textos de poéticos, Eclesiastes, Cantares, Jó, enfim. Esses livros eram considerados escrituras antes do surgimento da igreja cristã. O cânon judaico funcionava assim, gente, presta atenção. Ele tinha 22 livros, assim como o alfabeto hebraico tem 22 letras. Esses 22 livros incluem os nossos 39 livros do Antigo Testamento. O número menor era recorrente do agrupamento de alguns livros em um só. Existiam livros que eles eram condensados em um só, e aí houve essa separação, então os 22 se tornaram esses 39, mas são os mesmos livros, tá? Em Lucas 24, Jesus classifica o Antigo Testamento como os judeus, em lei, salmos e os profetas. O que isso significa? Significa que, para Jesus, o Antigo Testamento consistia nos livros tratados nessa classificação. Jesus não coloca aqui os apócrifos, que a gente vai falar lá mais para frente, os livros que a Igreja Católica tem a mais do nosso. Ele está falando sobre a lei, os profetas e os salmos ou os escritos. Então, Jesus classifica dessa forma. E esse é um bom argumento para a gente usar dessa forma, né? E quais livros eram esses? Os 39 livros do Antigo Testamento protestante. Ou seja, Jesus corrobora o Antigo Testamento protestante. E se Jesus não pode falhar, e não pode, os protestantes estão corretos a respeito dos seus livros do Antigo Testamento. Historiadores judaicos também do primeiro século, como um que o pessoal fala muito, que é o Flávio Josefo, ele menciona um conjunto fechado de livros sagrados que correspondem ao cânon hebraico, a lei, os profetas e os escritos. Ele não inclui ali os apócrifos, que são os livros de acréscimo. Logo, isso também corrobora com a ideia de que nós seguimos o cânon da forma correta, tá? E aí agora nós vamos para os debates sobre isso, tá? Então surge a pergunta, que é o seguinte: se o Antigo Testamento já era reconhecido pelo povo judeu, por que existem diferentes Bíblias? Por que, por exemplo, a Igreja Católica tem 6 livros a mais? Por que algumas têm esses livros a mais? E para entender isso, nós precisamos distinguir duas coisas, tá? Uma coisa, irmãos, é o cânon bíblico, ou seja, quais são os livros inspirados. A outra coisa é o texto, ou seja, em que língua, em que forma esses livros foram preservados, transmitidos ao longo da história. Existe essa diferença do que é o livro, são os livros inspirados, e do que é essa língua, a forma como eles foram preservados. Por quê? Porque os apócrifos, eles foram preservados pelos judeus, certo? Mas eles nunca foram considerados inspirados, ou seja, não fazem parte do cânon, mas têm sua importância na história, tá? Por isso, antes de nós avançarmos, nós precisamos entender 3 grandes tradições textuais do Antigo Testamento.
A primeira é o texto hebraico preservado pelos judeus. Ele é chamado de texto massorético. Eu vou explicar o que significa, tá? O segundo é a tradução grega antiga, chamada Septuaginta, e o terceiro é a tradução latina, conhecida como a Vulgata. Ou seja, primeiro, a primeira importância está no texto, né? A canonicidade, e a segunda está nessa forma de textual, de tradução, de tradição, de por que esses livros foram separados e tudo mais. E aqui nós temos essas três grandes tradições textuais, que é o texto massorético, a Septuaginta e a Vulgata, tá? Esses três testemunhos textuais ajudam a explicar por que existe tanta tensão histórica entre nós protestantes e os católicos, tá? Começando pelo texto massorético, o Antigo Testamento conservado pelos judeus foi transmitido com extremo cuidado por escribas chamados massoretas, por isso que o nome é texto massorético, tá? Esse Antigo Testamento que eu falei com vocês, que foi preservado pelos judeus, ele foi transmitido extremamente cuidadosamente por esses massoretas, por isso é chamado de texto massorético, tá? Eles padronizaram o texto hebraico, acrescentaram sinais vocálicos e notas de preservação textual. Por que isso? Porque o texto hebraico original não tinha consoantes, por exemplo. Então, não tinha vogais, desculpa, só tinham consoantes. Então, eles, segundo a tradição, colocaram essas vogais ali e também colocaram as notas e os sinais, acrescentaram essas coisas, tá? Para que ficasse entendível. O manuscrito completo mais antigo que possuímos é o Códice de Leningrado, né? De 1008 depois de Cristo, que serve de base para muitas edições modernas do texto mastorético. O que aconteceu, irmãos? Durante o tempo, houve algumas discussões sobre se a Bíblia, eu vou falar disso também na próxima aula, sobre a suficiência das escrituras, se ela continha erros ou não. E aí foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos mais antigos da humanidade. E nele continha grande parte desse Antigo Testamento, desse Códice de Leningrado. E estava fiel, preservado com altíssima fidelidade ao longo dos séculos. Então mostrou-se que a Bíblia não foi alterada, mas isso é uma conversa para nosso próximo encontro, tá? As Bíblias protestantes utilizam o texto massorético, ou seja, o texto hebraico tradicional, como base para o Antigo Testamento. Então a nossa base para nossa Bíblia ter os 39 livros do Antigo Testamento é o texto massorético, que é o texto preservado pelo povo judeu, tá? O segundo tipo de texto, a Septuaginta, entre os séculos 2 e 3 e 2, né, antes de Cristo, judeus que viviam em Alexandria traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, porque foi traduzida por 72 pessoas. 72 Septuaginta. Ela foi amplamente utilizada pelos judeus da diáspora, ou seja, judeus que estavam dispersos, e pelos cristãos primitivos. Muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento seguem a forma da Septuaginta. Acontece que a Septuaginta é uma tradução, né? Uma tradução fiel, tá? Mas para o grego. E quando se cita no Novo Testamento o Antigo Testamento, muitas das vezes se usa a versão da Septuaginta, tá? Alguns manuscritos da Septuaginta incluíam livros religiosos escritos no período intertestamentário. Nós falamos na aula passada sobre isso, o período de 400 anos entre Malaquias e Mateus, onde não houve profeta no povo de Deus. Então Deus não falou de forma profética para aquele povo. E nesse meio tempo surgiram alguns livros, alguns escritos, sabe? Como Tobias, Judite, Macabeus. Esses livros não eram considerados canônicos, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Ou seja, voltando, alguns manuscritos da Septuaginta incluíam livros religiosos escritos no período intertestamentário, como Tobias, Judite e Macabeus. Contudo, não havia um cânon oficial fechado da Septuaginta. Diferentes manuscritos continham variações, ou seja, várias traduções, da Septuaginta. E essas várias traduções, algumas tinham alguns livros, outras tinham outros, e isso também é uma defesa do texto massorético que a gente usa. Por quê? Porque lá na frente eu vou falar, mas para vocês ficarem cientes. Muitos católicos vão dizer que eles utilizam a Septuaginta. O problema é que não existe uma Septuaginta, existem várias Septuagintas, com vários textos que os católicos não consideram canônicos. Isso é uma coisa que eles também têm que lidar, tá?
É importante dizer que ainda sobre a Septuaginta, é que embora o Novo Testamento frequentemente cite a Septuaginta, isso não significa que todos os livros presentes em alguns manuscritos gregos eram automaticamente reconhecidos como escritura inspirada, tá? O uso de uma tradução não implica necessariamente a aceitação de todos os livros nela contidos como canônicos, ou seja, no Novo Testamento se usa muito a tradução grega da Septuaginta, mas isso não significa que isso valida todos os livros da Septuaginta como inspirados por Deus, tá? E o terceiro tipo de texto é a Vulgata Latina. No século IV, depois de Cristo, Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, produzindo a Vulgata. Vulgata é a versão vulgar do latim, entende? Uma versão mais popular, por isso chamada Vulgata, tá? Jerônimo traduziu o Antigo Testamento diretamente do hebraico, ou seja, ele não usou a Septuaginta, ele foi para o hebraico e traduziu direto, e expressou reservas quanto aos livros apócrifos, que são esses livros de acréscimo, considerando-os úteis para a leitura, mas não no mesmo nível dos livros hebraicos. Gravem bem isso, tá? Jerônimo, ele não excluiu os livros apócrifos que existiam na cultura hebraica. O que ele fez? Ele considerou esses livros como os judeus consideravam, leitura útil, e não como inspirados por Deus, tá? Com o tempo, porém, a tradição da igreja ocidental passou a utilizar esses livros junto com os demais. E isso causou algum tipo de polêmica. Agora, falando sobre os apócrifos, tá? Que eu fico falando apócrifo, e às vezes você não sabe o que significa. Apócrifo, a palavra apócrifo significa escondido. Os livros apócrifos do Antigo Testamento não faziam parte do cânon hebraico. De novo, o cânon hebraico são a lei, os profetas e os escritos. E não foram reconhecidos por Jesus nem pelos apóstolos como escritura inspirada. Ou seja, nem os apóstolos citaram eles no Novo Testamento como escritura inspirada, nem Jesus, quando eu estava fazendo aquela diferenciação, citou eles. Se ele está citando lei, profetas e escritos, os apócrifos ficam de fora, tá? Algumas razões para a rejeição canônica desses apócrifos. Primeiro, eles não foram escritos por profetas reconhecidos. O judeu aceitava o Antigo Testamento, ou seja, os livros que compunham a Tanakh, que é o Antigo Testamento judeu, com o reconhecimento profético. Profetas escreveram aquilo. E eles não reconheciam que aqueles livros foram escritos por profetas. Principalmente porque esses livros foram escritos, como eu disse para vocês, na grande maioria das vezes, no período intertestamentário. Então, como eles surgiram no período onde não havia profetas em Israel, eles não eram considerados canônicos, tá? Eles também nunca foram citados por Jesus como escritura e não faziam parte do cânon judaico. Vitor, fica à vontade. Tá dando pra me ouvir bem? Tá dando. Tá. Aproveitando dessa brecha aí, não sei se estou sendo um pouco precoce, se tiver pode me corrigir. Mas eu queria aproveitar que a gente estava estudando sobre Hebreus esses dias e falou sobre a questão da autoria, e eu queria trazer à tona esse assunto, mais uma pergunta mesmo, tá, Maurício? A gente tem essa questão da dúvida aí, dúvida ou discussão, trate como quiser, sobre ser Paulo quem realmente escreveu, ou algumas outras pessoas ali que são citadas nos textos bíblicos do Novo Testamento, que escreveram a carta aos Hebreus. Como que a gente lida com isso em relação à fidelidade da escritura ali, no caso da carta aos Hebreus, por exemplo? A gente pode chamar essa carta realmente de inspirada por Deus, mesmo existindo essa dúvida, ou a gente pode ter uma certeza em relação à autoria dessa carta? Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Mas então, isso vai ser explicado posteriormente quando eu for falar do Novo Testamento, mas esses textos, principalmente do Novo Testamento, eles eram amplamente usados nas igrejas. Então, por serem amplamente usados nas igrejas, eles são reconhecidos como fazendo parte ou dos apóstolos, ou os apóstolos que escreveram, ou pessoas próximas aos apóstolos, como Lucas, no caso, escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Tá? Mas eu vou falar disso posteriormente, tá bom? Continuando aqui sobre a rejeição canônica dos apócrifos, tá? Eles nunca foram citados por Jesus como escritura, e não faziam parte do cânon judaico. Então, juntando essas quatro coisas, e aí mais algumas aqui, entende-se que esses livros a mais, esses acréscimos, não só os da Igreja Católica, mas houveram vários apócrifos, todos eles foram preservados pelo povo judeu, mas eles nunca foram considerados como canônicos, fazendo parte do cânon bíblico, tá? Posteriormente isso foi acontecer, tá? Em Malaquias e João Batista, entre Malaquias e João Batista, houve cerca de 400 anos de silêncio profético. Nesse período surgiram diversos escritos religiosos, inclusive os chamados pseudepígrafos,
como Enoque e alguns outros. O que é um pseudoepígrafo? São escritos judaicos ou cristãos antigos atribuídos falsamente a personagens bíblicos importantes, como forma de dar autoridade para o texto. Isso acontece durante a história toda, tá? Shakespeare, por exemplo, ele tem alguns escritos que posteriormente foram se descobrindo que não eram dele, pela forma de escrever. Então, assim, existe um estudo chamado crítica textual, que ele junta todas as cópias, que a gente falou na semana passada, a gente vai falar também na próxima semana, junta-se as cópias e faz-se a conferência delas para ver se elas estão de acordo ou não. Por quê? São várias cópias, graças a Deus são várias cópias. Mas um copista às vezes não acredita no Espírito Santo, então ele tira uma coisa. Um copista aqui quer acrescentar, quer dar ênfase em alguma parte, ele vai lá e acrescenta alguma coisa. Então como que a gente sabe que a Bíblia não teve alterações, não teve erros, e eu estou me adiantando? Mas é através desse tipo de estudo, tá? Então, esses pseudoepígrafos são livros que continham verdades, continham algumas questões, mas são falsamente atribuídos a outros personagens bíblicos. Se eu não me engano, Macabeus é assim, Baruque é assim. Baruque fala sobre... É um dos escribas de Jeremias, sabe? Mas não se sabe muito bem se a autoria dele ou não, é uma confusão assim. Então, assim, quando já começa a responder a pergunta do Vitor. Quando se vê que um livro diz ser escrito por alguém e não bate com os outros escritos, esse livro é rejeitado como canônico. Ele passa a ser apócrifo, tá? Ele pode ser utilmente usado para demonstrar a cultura daquele povo, mas ele não é inspirado por Deus, tá? E aí a gente já tem um vislumbre do porquê que Hebreus está na Bíblia, que ele foi inspirado pelo Senhor, tá? A palavra pseudo significa falso, né? E epígrafo, escrito, autoria. Ou seja, escritos de autores falsos. Alguns exemplos dos apócrifos do Antigo Testamento são o livro de Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão e 1ª e 2ª Macabeus. E exemplos dos apócrifos do Novo Testamento, eu coloquei aqui 3, mas tem 1 bilhão, tá? O Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas e o Proto-Evangelho de Tiago. A grande maioria são pseudoepígrafos. A grande maioria são escritos com autorias duvidosas, tá? Aquelas histórias que a gente vê naqueles filmes bonitinhos de Jesus curando um passarinho, de um amigo de Jesus caindo morto e Jesus ressuscitando esse amigo. Então, isso faz parte dos apócrifos, tá? Isso está em escritos bem posteriores, isso está em histórias exageradas que os apóstolos não falaram, que não são considerados canônicos e devem ser rejeitados, tá? Quem que preservou os apócrifos, então? É importante esclarecer isso, tá? Os livros apócrifos não desapareceram porque eram considerados inúteis ou heréticos pelos judeus. Muitos deles foram preservados por comunidades judaicas, especialmente da diáspora, ou seja, esse povo que estava disperso. Por quê? Porque esses livros falam muito sobre a cultura. E o judeu, ele sempre preservou muito a cultura dele. E ele foi muito inteligente nisso. Por quê? Porque foi um povo extremamente perseguido. E quando eles eram perseguidos, eles eram levados ao cativeiro. E, por exemplo, no caso da Babilônia, Nabucodonosor muda o nome dos jovens. Nabucodonosor ensina para eles a cultura da Babilônia. Por quê? Porque assim faria com que eles deixassem de ser judeus e passassem a ser babilônicos, os filhos babilônicos, aquela coisa toda. Então, o que os judeus faziam? Os judeus preservavam seus escritos. Os judeus preservavam através de escritos de outras pessoas também, não só de escritos inspirados, tá? Então, os judeus, principalmente dispersos, né, eles preservaram essas escritas. Eram valorizados como literatura religiosa, histórica e cultural do período principalmente intertestamentário. Desses 400 anos de silêncio profético. Não é um silêncio histórico, é um silêncio profético. Então, Deus não falou por profetas, mas muita coisa aconteceu. E muitas dessas coisas a gente só sabe graças aos apócrifos, tá? Esses escritos ajudam a compreender algumas coisas. Primeiro, o contexto histórico entre Malaquias e João Batista, o domínio grego depois de Roma. Como nós chegamos a isso? Como? O povo tinha voltado da Babilônia. Então, o que aconteceu até chegarmos a Roma ali quando Jesus nasce? Tem essa explicação utilizando os apócrifos. A revolta dos Macabeus, que está em 1ª e 2ª Macabeus, que foi um marco muito importante para o povo judeu, e o desenvolvimento de grupos como os fariseus, os saduceus, isso tudo está ali nos apócrifos, tá? Ou seja, eles eram considerados úteis, irmãos, mas utilidade não é o mesmo que inspiração. O povo judeu preservava esses escritos como documentos relevantes,
mas não os colocava no mesmo nível da lei, dos profetas e os escritos. Posteriormente, cristãos de língua grega também preservaram esses textos, especialmente por circularem junto à Septuaginta. Então, ali junto à Septuaginta, existia a lei, os profetas e os escritos, tudo do jeito que a gente está acostumado, e existia um apêndice ali com esses apócrifos, então acabou sendo preservado também, tá? E aí existe uma diferença de nomenclatura. Por quê? O protestante usa o nome apócrifo, né? Que significa escondido ou não reconhecido como escritura. Nós usamos por quê? Porque esse termo, por causa desse termo, nós entendemos que esses livros nunca fizeram parte do cânon hebraico reconhecido por Jesus e pelos apóstolos. É simples assim. Por que eles são apócrifos? Por que eles são escondidos ou não reconhecidos? Porque Jesus nunca citou eles. Tá? Já a Igreja Católica prefere o termo deuterocanônicos. Às vezes, quando você for conversar com um católico, ou quando você for ver um debate entre um cristão e um católico, o cristão vai usar apócrifo e o católico vai usar deuterocanônico, que significa segundo cânon. Ou seja, com esse termo, a Igreja Católica afirma que esses livros pertencem ao cânon, mas foram reconhecidos formalmente em um segundo momento da história da Igreja. Então, a diferença não é terminológica, não é só o termo, é uma diferença sobre autoridade. Tá? Já começa por aí. A ideia é, Jesus reconheceu o cânon. Para os protestantes é isso. Por isso os outros livros são apócrifos. Para o católico, não. Para o católico, Jesus até reconheceu o cânon, mas posteriormente, no segundo momento da história, a igreja reconheceu outros livros como também canônicos, ou seja, um segundo cânon. E existem problemas graves quanto a isso, tá? A diferença entre o cânon católico e o protestante. A Bíblia protestante possui 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia católica possui 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Note que o Novo Testamento é o mesmo. O que muda é o cânon do Antigo Testamento, tá? Os 7 livros a mais do Antigo Testamento católico são chamados de deuterocanônicos. Eles são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e 1ª e 2ª Macabeus. Além disso, existem acréscimos em Esther, tá? No livro de Esther, ele é maior, ele é mais extenso, ele tem um tom mais religioso, ele não só conta a história, ele tem um tom mais religioso, e ele tem também, ele fala o nome de Deus, por exemplo. E no livro de Esther, na nossa Bíblia, não fala o nome de Deus, tá? Existem acréscimos também, muitos acréscimos no livro de Daniel. Daniel 3 é um acréscimo gigantesco. Algumas orações, a oração de Abednego na fornalha. Uma história chamada Bel e o Dragão, que é bem louca, assim, bem Antigo Testamento mesmo, sabe? Além da divisão entre os salmos, que depois do Salmo 10 diminui-se um, porque eles dividiram alguns salmos, e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento estão juntos, e os dois últimos, o último mandamento é separado em 2 seções. São 10 mandamentos ainda, mas dando um ênfase diferente, tá? Os principais questionamentos levantados pelos protestantes a respeito desses livros apócrifos que a Igreja Católica usa são que não fazem parte do cânon hebraico reconhecido pelos judeus, eu vou bater muito nessa tecla a aula toda, foram escritos majoritariamente em grego, o que é um problema, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em aramaico, não são citados como escritura por Jesus ou pelos apóstolos, tá? Existe citação de Enoque, por exemplo, mas não como escritura. Existe citação de um outro apócrifo em Judas também, mas não como escritura, tá? Eles contêm dificuldades históricas, existe uma cronologia totalmente errada em Judite, por exemplo. Em Baruque, fala-se que Jeremias estava em um lugar quando ele estava em outro naquela mesma época. Então, existem essas dificuldades. E eles apresentam ensinos teológicos debatidos, como oração pelos mortos em 2 Macabeus. Um homem chamado Judas chama o pessoal para a praça para orar em favor dos mortos. Então, assim, daí surge o purgatório, né? Então, isso não é defendido na Bíblia, pelo contrário, isso é necromancia, é visto como pecado na Bíblia, mas 2 Macabeus tem isso. E aí, falando sobre 2 Macabeus, no final de 2 Macabeus, capítulo 15, versículos 37 a 39, olha o que está escrito. Está escrito assim, ó: assim se passou o episódio de Nicanor. E como deste essa ocasião, a cidade se encontra em posse dos hebreus, ou igualmente termina... E como desde essa ocasião a cidade se encontra na posse dos hebreus, eu igualmente termino meu relato. Se ele tiver bem e adequadamente composto, era justamente o que eu queria. Mas se for imperfeito e medíocre, fiz o melhor que pude.
Pois tal como faz mal beber somente vinho ou somente água, mais vinho misturado com água é delicioso. Assim também, a elaboração de uma história comove os ouvidos de quem a lê. Portanto, aqui termina. Ou seja, o autor de Macabeus reconhece a possibilidade de limitação literária ou de imperfeição na composição, algo que nenhum outro texto bíblico faz, já que são divinamente inspirados. Você não vai ver nenhum texto do cânon falando assim: então, estou escrevendo aqui, mas se eu errei, vocês me desculpem. Não, eles são divinamente inspirados. Foi Deus que inspirou. Não existe erro. Lembra que eu li o versículo onde Jesus disse que a palavra não pode falhar? Pois é. Segundo a Macabeus, o autor está reconhecendo que ele pode ter falhado na missão ali, tá? Então, isso já tira ele como canônico também, tá bom? Sobre reconhecimentos anteriores ao século XVI. E por que eu estou falando isso? Porque no século XVI surge a Contra-Reforma, tá? E também é algo importante. Antes da Reforma e da Contra-Reforma já existiam listas de livros reconhecidos na Igreja. Concílios regionais como o de Hipona e o Concílio de Cartago apresentaram listas que incluíam os livros apócrifos, os deuterocanônicos. Entretanto, esses concílios eram regionais e não eram ecumênicos e refletiam o uso litúrgico da Igreja naquele contexto histórico. A definição dogmática universal só ocorreu oficialmente no século XVI, no Concílio de Trento. O que aconteceu? Deixa eu explicar. Durante a história, houveram debates, né? E alguns concílios, como o de Hipona e de Cartago, colocaram alguns apócrifos ali também como canônicos, ou deuterocanônicos, né? Mas o estopim disso tudo, a confirmação dos apócrifos como deuterocanônicos na Igreja Católica e a exclusão deles, o não uso deles pelos protestantes, aconteceu no Concílio de Trento, mais conhecido como Contra-Reforma, tá? Ou seja, essa discussão que já existia nos primeiros séculos, inclusive com reservas expressas por Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata, tornou-se oficialmente dogmática no século XVI. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero e outros reformadores retornaram ao texto hebraico do Antigo Testamento e ao cânon judaico tradicional. Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão comum, certo? E eles voltaram ao invés de usar o que a Igreja Católica usava, que eram os livros canônicos e deuterocanônicos, eles passaram a usar o texto massorético, que são os livros que são reconhecidos por Jesus, tá? Eles não removeram livros, mas colocaram os apócrifos em uma seção separada como leitura útil, porém não inspirada. Lutero também traduz os apócrifos, mas como leitura útil. Em resposta à reforma, o Concílio de Trento, em 1546, declarou oficialmente os livros deuterocanônicos como plenamente canônicos e inspirados, estabelecendo isso como um dogma. É comum a Igreja Católica afirmar que eles seguem a Septuaginta por conta disso. Eu já ouvi um católico falar isso uma vez. Eu sigo, os católicos usam a Septuaginta, por isso a gente considera esses livros também canônicos. Mas eu já falei que existiam várias traduções da Septuaginta, né? Essa afirmação tem um problema histórico. A Septuaginta não possuía um cânon fechado e uniforme. Diferentes manuscritos gregos continham variações e incluíam livros adicionais que nem sempre coincidem entre si. No Concílio de Trento, a Igreja Católica não canonizou todos os livros encontrados na tradição da Septuaginta. Livros como Terceira Macabeus, Quarta Macabeus, Primeira Esdras, que era grego também, e o Salmo 151, presentes em alguns manuscritos gregos, não foram incluídos no cânon católico. O que Trento fez foi confirmar como canônicos os livros que já estavam presentes na tradição latina da Igreja, especialmente na Vulgata, e que vinham sendo usados liturgicamente ao longo dos séculos na Igreja Ocidental. Ou seja, mantiveram a historicidade das coisas. Já estamos usando? Vamos continuar usando. Ou seja, a questão não é se eles usam Vulgata, Septuaginta, Massorético, não. A diferença está na qual tradição canônica considerada normativa por eles. O cânon hebraico, reconhecido no judaísmo do primeiro século, ou a tradição textual e litúrgica consolidada na Igreja Antiga, que é a posição católica, tá? E aí existe a tal da tensão histórica em tudo isso. Eu sei que eu estou indo muito rápido, vocês me perdoem, mas é muito material, tá? Nós protestantes, afirmamos que nós retornamos ao cânon hebraico reconhecido por Jesus. É o que eu falei lá em cima. A lei, os profetas e os escritos. Os católicos, eles afirmam que a igreja tem autoridade para reconhecer o cânon e que esses livros sempre foram usados na tradição cristã. É importante compreender que a formalização dogmática da Igreja Católica ocorreu no século XVII, mas a discussão sobre esses livros já existia muito antes. Ou seja, irmãos, tudo é uma questão
de autoridade, mais uma vez. Nós cremos que a autoridade é Jesus e os apóstolos. Então, Jesus, ele nos dá a base para crer na lei, os profetas e os escritos como canônicos. Por isso, nós voltamos ao texto hebraico, ao texto maçorético. Já a Igreja Católica acredita que a Igreja tem esse poder. Tem o poder de acrescentar ou retirar livros. Então, a Igreja Católica diz que a Bíblia surgiu da Igreja. Então, a Igreja pode tirar, acrescentar livros. E é por isso que eles têm a Bíblia diferente, tá? Principalmente no Antigo Testamento. Falando agora sobre o Novo Testamento, meus queridos. Assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento não foi criado pela Igreja, mas reconhecido por ela. A Igreja primitiva não decidiu o que seria a palavra de Deus. Ela reconheceu os escritos que já possuíam autoridade divina. Os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos ou por homens diretamente ligados a ele. E aí eu começo a responder a pergunta do Vitor. Esses homens foram escolhidos por Cristo, testemunhas oculares da ressurreição e constituídos como fundamento da igreja. Efésios 2. Os apóstolos são fundamento da igreja. Desde o início, esses escritos circulavam entre as igrejas e eram lidos publicamente no culto, ao lado das escrituras do Antigo Testamento. E qual é o critério de reconhecimento desses livros, tá? A igreja reconheceu como canônicos os livros que atendiam aos critérios que são o seguinte. São 3 principalmente. Primeiro, a apostolicidade. O livro do Novo Testamento, ele deveria ser escrito por um apóstolo ou por alguém ligado diretamente a ele. No caso, por exemplo, de Lucas, Lucas era um evangelista. E a gente tem uma ideia muito errada do que é evangelista. Evangelista não é o cara que separa grupos para evangelismo, não. Evangelista, a função de evangelista naquela época, era alguém ligado ao apóstolo, quase como um secretário. Lucas vai até o apóstolo, ele leva as cartas, ele escreve para o apóstolo. Então essa era a função do evangelista. Então, pessoas ligadas aos apóstolos, e os apóstolos tinham autoridade para escrever esse cânon, tá? Então, um dos critérios é a apostolicidade. Segundo, ortodoxia. O conteúdo estava em plena harmonia com a fé já ensinada por Cristo e pelos apóstolos. Para pensar. Em Macabeus, nós temos a história de um cara que pede para que a cidade ore em culto aos mortos, correto? Em Deus abomina esse tipo de atitude em toda a Bíblia, e a Bíblia diz que ao homem natural morreu uma vez só, vindo depois disso o juízo. Existe purgatório, irmãos? Não existe purgatório. Tá? Se não existe purgatório, esse texto está errado. Esse texto está errado e não pode ser considerado canônico. Tá? A ideia, é mais fácil esse texto, que retira a ideia de purgatório está correto, porque ele está de acordo com outros textos da Bíblia, do que um texto que foge totalmente do que a Bíblia ensina sobre culto aos mortos, tá bom? E o terceiro aspecto é o uso universal. Essas cartas eram amplamente aceitas e utilizadas pelas igrejas desde o princípio dos tempos. Essas cartas eram passadas de uma igreja a outra e lidas junto com as escrituras, tá? No culto público. Esses critérios não criavam autoridade. Eles identificavam aquilo que já era inspirado, tá? E aí, eu quero abrir um parêntese aqui sobre os apóstolos nos dias de hoje. E por que não podem haver apóstolos nos dias de hoje, tá? A apostolicidade também nos ajuda a entender por que não reconhecemos apóstolos nos dias de hoje. Os apóstolos foram testemunhos oculares da ressurreição, escolhidos diretamente por Cristo e constituídos como fundamento da igreja. O fundamento é lançado uma vez e não é contínuo. Se ainda houvesse apóstolos com a mesma autoridade, poderiam produzir novos escritos inspirados e normativos para toda a igreja. No entanto, no primeiro século, sendo o livro de Apocalipse o encerramento desse testemunho escrito, assim o cânon foi fechado porque cessou o ofício apostólico fundacional. E aí tentam fazer uma manobra de dizer que esses apóstolos eram os apóstolos de fundação. Agora surgiram outros tipos de apóstolo, o que a Bíblia não diz que vai existir, tá? Então o ofício de apóstolo cessou. Apóstolo também significa missionário, mas é melhor você usar missionário do que apóstolo por você não causar essa confusão toda de acharem que você pode criar algum tipo de fundamento, tá? Então não existem apóstolos nos dias de hoje. Sobre a consciência apostólica da autoridade. O que significa? É importante entender aqui que os apóstolos não escreveram como simples líderes religiosos expressando opiniões pessoais. Eles tinham consciência de que falavam e escreviam com autoridade recebida pelo próprio Cristo. Eles tinham consciência de que o que eles estavam escrevendo era um Novo Testamento, tá? Não é um negócio assim, eles escreveram e aí foi se tornando, não. Eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Eles estavam dando continuidade ao ministério de Cristo. E isso
faria parte do testamento que a igreja seguiria. Tá? Então vamos lá. Jesus prometeu que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade e os faria lembrar de tudo que ele havia ensinado. João 14 e João 16. Portanto, o ensino apostólico era fruto de direção divina. Essa é a primeira coisa. Segundo, o apóstolo Paulo afirma que a sua mensagem não foi recebida como palavra de homens, mas como palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. Em 1 Coríntios, ele declara que o que escreve são mandamentos do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, ele orienta que a igreja discipline quem não obedecer à sua carta. Ou seja, isso demonstra consciência da autoridade normativa. Paulo estava ali como um líder, e como um líder inspirado por Deus, tá? O apóstolo Pedro também reconhece as cartas de Paulo como escritura, colocando-as na mesma categoria das demais escrituras. O texto extremamente conhecido de 2 Pedro. Isso mostra que, ainda no século I, escritos apostólicos já eram tratados como palavra de Deus. Portanto, o Novo Testamento não se tornou escritura quando a igreja decidiu. Ele já era escritura quando foi escrito, pois procedia de homens comissionados por Cristo, inspirados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, né? Fica fácil de entender. Sobre a formação e o reconhecimento histórico disso, tá? Com o passar do tempo, à medida que os apóstolos morreram e surgiram escritos falsos e heréticos, tornou-se necessário declarar formalmente quais livros já eram reconhecidos pela igreja. De novo, a igreja não criou o cânon, ela reconheceu. Por que ela teve que fazer um concílio, fazer concílios, se reunir para definir isso? Porque começaram a surgir outros ensinamentos, outros evangelhos, né? Hoje em dia ainda existem eles. Os Mormons seguem o livro do Joseph Smith, Ellen White no Adventismo no Sétimo Dia, são outros evangelhos. E a Bíblia já advertiu sobre isso. Se nós ou um anjo vier eles pregar um evangelho diferente daquele que nós estamos pregando, que seja maldito. Maldito quem? Quem está passando essa mensagem e a própria mensagem. Maldito. Os escritos de Ellen White são malditos e os escritos de Joseph Smith são malditos. Amém? Amém. Listas começaram a circular nos primeiros séculos, refletindo aquilo que já era usado no culto e recebido como autoritativo. Assim, quando os concílios posteriores confirmaram os 22 livros do Novo Testamento, não estavam criando algo novo, mas reconhecendo oficialmente aquilo que já era aceito desde o período apostólico. De novo, isso para isso ficar bem claro, tá? Para a conclusão disso, irmãos, o Novo Testamento tem autoridade porque procede de Cristo por meio dos apóstolos. A igreja está debaixo dessa autoridade e ela não julga a Escritura julga ela. Diferente do que o catolicismo romano acredita, nós acreditamos que a Escritura é a nossa regra de fé e prática, e não a igreja que pode colocar os seus achismos na Escritura, tá? O cânon não é fruto de decisão humana, mas reconhecimento da revelação divina. Para concluir, irmãos, ao nós estudarmos o cânon bíblico, nós percebemos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não foram a igreja que criou, tá? Foi a própria palavra de Deus. A igreja reconheceu aquilo que Deus já havia revelado. No Antigo Testamento, os livros foram reconhecidos como escritura porque eram inspirados e recebidos pelo povo da aliança ao longo da história. Jesus e os apóstolos confirmaram esse conjunto de livros como palavra de Deus. Já no Novo Testamento, os escritos nasceram da autoridade apostólica, os apóstolos sabiam que falavam, escreviam em nome de Cristo sob direção do Espírito Santo, e seus escritos foram recebidos e lidos no culto e reconhecidos pela igreja como escritura desde o início. Assim, existe uma continuidade clara. O mesmo Deus que falou pelos profetas, falou definitivamente por meio do seu Filho e dos apóstolos. O cânon não é fruto da decisão humana, votação ou tradição posterior. Ele é fruto da revelação divina. A igreja não está acima da Escritura, a igreja está debaixo dela. A palavra de Deus é a regra de fé e prática, porque é inspirada, suficiente e autoritativa. Esse é o tema do nosso próximo encontro, tá? Para a aplicação final, meus irmãos, estudar o cânon não é apenas estudar a história, é compreender por que confiamos na Bíblia. Se a Escritura é o padrão estabelecido por Deus, então ela julga nossos ideais, ela corrige nossas tradições, ela molda nossa teologia e ela governa a nossa igreja. A nossa segurança não está nos concílios, nos líderes, nas instituições, está na palavra revelada de Deus. Por isso, nós nos submetemos à Escritura, porque nelas o próprio Deus fala. Amém? Para nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras. Então, entenda que nós estamos seguindo uma linha de raciocínio. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o que é a Bíblia, conceito geral do que é a Bíblia. Agora, eu tentei, da melhor forma possível, explicar a vocês por que a Bíblia que nós temos aqui,
é a correta de se ler. Nós estamos lendo aqui aquilo que Jesus quer que a gente esteja lendo mesmo, e não nenhuma outra variação, ou acréscimo, ou algo do tipo. Na próxima aula, eu quero mostrar para vocês se o que a gente tem aqui, a Bíblia que nós temos, ela é confiável de fato. Se ela não foi alterada durante a história, porque esse é um dos ataques que a Bíblia recebe. Se ela foi alterada, se foi colocada aqui coisa de homens, se os homens utilizaram traduções ou traduções para mudar algum aspecto aqui, e eu vou mostrar para vocês que isso não é possível, tá? Autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras são um estudo que vão mostrar para vocês que a Bíblia é confiável. E aí a gente vai para a interpretação bíblica, porque existe essa dificuldade das pessoas entenderem a diferença de interpretação e aplicação, né? A Bíblia tem uma interpretação só, mas ela é aplicável, o mesmo texto pode ser aplicável em vários contextos. Por que tudo isso? Por que começarmos na Bíblia? Porque, primeiro, ela é amplamente atacada, e segundo, porque ela é o que Jesus nos deixou, o que Deus nos deixou. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos ter amor pela palavra de Deus, para nós não sermos enganados por falsos profetas, para nós termos uma igreja saudável, para que nós possamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Não só na gritaria, não só no rodopio, em espírito e em verdade. E quanto mais próximo da Bíblia você está, mais você percebe que o em espírito tem sido transformado em baderna. E o em verdade tem se transformado na palavra dos líderes, sabe? Então, assim, eu espero, de verdade, que esse estudo que a gente esteja fazendo, começando pela palavra de Deus, te incentive a ler a sua Bíblia. E não fazer bibliomancia. Não é você abrir no versículo do dia. Não é você comprar um devocional raso como Café com Deus Pai e achar que está lendo a Bíblia. Não está. O que você precisa fazer é abrir a sua Bíblia em Gênesis e começar a ler ela, como você faz com qualquer outro livro. Ah, não, mas eu ainda tenho muita dificuldade com o Antigo Testamento. Ótimo, Mateus, tá lá, Novo Testamento, Nova Aliança, só que você vai perder muito. Você está na metade de um livro, você não está nele todo. Mas enfim, hoje nós temos várias ajudas na internet, a gente pode conversar entre nós aqui, chegar ao conhecimento correto da palavra, falta querer. A gente não tem mais não, sabe? Talvez os nossos antepassados tinham desculpa, crescer em um ambiente onde esse conhecimento era muito mais difícil de se conseguir. Hoje em dia é fácil, eu conseguia isso aqui em livro, em pregação, em artigo na internet, então assim, é fácil de conseguir, sabe? E está sendo disponibilizado para nós, então a gente tem uma responsabilidade com isso.